Campus da Gente, da Rádio Universidade 800 AM e da 107.9 UniFM, divulgando o campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Palmeira das Missões. Comigo nesta entrevista está o Jair Alain, estamos assessorados tecnicamente pelo Gilberto Soares e o serviço de transporte do Diogo Chieli. Conversamos agora, Jair, com a enfermeira e professora do curso de enfermagem Andressa da Silveira, que também atua no curso de Biologia aqui em Palmeira das Missões. Com a professora Andressa, então, vamos abordar sobre sua atuação e também o que foi a 8ª Semana Acadêmica de Enfermagem. Bom dia, Jair Alain. Bom dia, Roberto Montanheri. A gente que acompanha a construção e a edificação e a presença da universidade aqui através do campus de Palmeira, a gente sabe que o curso de enfermagem foi uma das exigências da região, exatamente pela carência que tinha nessa área de assistência. Então, obviamente que o curso gera uma grande expectativa nessa região, e eu acho que tem cumprido isso pela gente que a gente acompanha. E, Vanessa, então, essa semana acadêmica, né? Como é que foi a presença, como é que foi a semana? E, acima de tudo, também, né, o que se questiona? O que pode ser melhorado, o que pode ser atendido e as dificuldades que essa região tem, se for debatido nesse encontro. Obrigado por ter nos recebido, Vanessa. Bom dia, então, né, ao Roberto e ao Jair. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Universidade, né, de Santa Maria. A nossa semana acadêmica ela teve como eixo central os contextos da humanização nos diferentes cenários de saúde, né, de Palmeira das Missões. E o nosso objetivo de falar de humanização é porque nós trabalhamos de uma forma central com seres humanos, trabalhamos com pessoas e precisamos humanizar o cuidado da enfermagem. Então, a nossa abordagem ela foi voltada para a saúde do neonato, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, considerando que o cuidado ele perpassa os diferentes cenários. E nós precisamos falar de um cuidado humano, de um cuidado que ele precisa de generosidade, de amparo científico, né? Que é o cuidado de enfermagem. Esse foi o tema central da nossa semana acadêmica. Bem, você trabalha também, Andressa, além da enfermagem, com o curso de Biologia. E um dos temas que você aborda no seu trabalho assim, acadêmico é a bioética, né? Que aspectos dá para destacar na bioética para o nosso ouvinte, Andressa? O nosso cuidado, trabalhar com pessoas, nós trabalhamos com a individualidade, com a subjetividade de cada pessoa. E o nosso cuidado, ele também perpassa os aspectos da ética. Como deve ser o comportamento de um enfermeiro perante o seu paciente e como deve ser também o comportamento de um biólogo, considerando que nós estamos trabalhando com cuidado de vida. Diferente das outras áreas em que é possível, né, se você trabalha com documentos, é possível que você possa gerar um novo documento, né, é possível que você possa corrigir. Quando nós trabalhamos com cuidado, isso já não é tão possível. Então, nós trabalhamos com uma probabilidade mínima de erros e nós temos que pensar nos aspectos éticos, né, como que a gente conduz o processo de formação desse profissional. Então, você tem que ter uma conduta, né? Quando eu olho para um enfermeiro ou para um biólogo, eu tenho que enxergá-lo dentro da sua profissão de uma outra forma. Ele tem que transparecer esse cuidado que ele desenvolve. Então, esse é o aspecto que a gente traz, né? A gente trabalha o processo de formação. Qual é o seu perfil? Como que a gente deve conduzir isso? Quando eu desenvolvo o cuidado para alguém, eu não posso expor essa pessoa e também eu tenho que considerar que um paciente ele não é só o número de um quarto ou apenas uma patologia. Ele é mais do que isso. A gente diz que o paciente ele é o amor de alguém, então ele tem muito significado, né, para a sua família, para as pessoas que convivem com ele. Bom, nesse aspecto, me assemelha muito a questão exige necessidades especiais. Antigamente tinha as APAES, tinha tudo que tratava essas crianças, mas hoje a inclusão social permite que elas sejam em escolas normais, mas acontece que aí vem muita discriminação. Pessoas não capacitadas para atender essas pessoas, falta de professores de educação especial também. A enfermagem, como é que encara esse desafio? Principalmente porque essas crianças são extremamente necessitadas. E, aliás, não só as crianças, porque acima de tudo tem um trabalho junto com os pais. Se não tiver esse trabalho, essas crianças vão sofrer muito, né? Como é que é o desafio da enfermagem dentro dessas pessoas de necessidades especiais? Aqui no campus de Palmeira, nós temos desenvolvido um trabalho bastante forte junto com as APAES, né? Nós temos uma APAE aqui em Palmeira, e aí nós temos a parte clínica e nós temos a parte escola dela. Então, os nossos alunos, quando eles estão em campo prático, porque isso é fundamental, a enfermagem necessita, o mesmo número que nós temos de carga horária teórica, nós desenvolvemos de carga horária prática
prática nas disciplinas. Eles têm contato com as APAES. Nós temos as crianças com necessidades especiais de saúde e também os adolescentes, né, que já foram chamados de mongoloides, de deficientes, de pessoas incapacitadas, de pessoas com doenças incapacitantes, né, como tu mesmo traz para nós. Essa era uma menção que ela era muito desenvolvida até a década de 80 e elas eram excluídas e marginalizadas da sociedade. Ainda hoje, embora se fale de inclusão, nós observamos que elas ainda são marginalizadas. Você até tem uma percentagem dessas pessoas nos serviços de saúde, você tem uma percentagem dessas pessoas no trabalho formal, mas elas são a minoria. Então, eu acho que a grande questão, a grande dificuldade que nós temos é a inclusão da família nessa prática de cuidado. Embora muitas das crianças e os adolescentes sejam essencialmente cuidados pelas suas mães, pelas suas avós, pelas suas madrinhas, porque nós já temos como resultado de pesquisa que o cuidado ele é essencialmente feminino com essa clientela, nós ainda temos uma dificuldade da inclusão da família como um todo, né? Por exemplo, a questão do pai. O que a gente tem observado? Muitas vezes o pai rejeita. Eu não posso ser pai de um filho imperfeito. Eu sou pai do filho que ele é perfeito. Isso é uma questão social. Isso é bastante forte no nosso estado, que é o Rio Grande do Sul. A partir de 1990, elas foram estudadas fortemente no Canadá. E elas foram chamadas de crianes, né? Que é a terminologia referente à criança com necessidade especial de saúde, que engloba a população até 18 anos de idade, e a gente pensando em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, elas existem. Hoje, o nosso cuidado ele é extremamente complexo em relação a elas, porque a gente sabe que existe uma exclusão, inclusive quando elas estão hospitalizadas. Elas são diferentes, elas não são aquelas crianças bonitas, né? Não é o protótipo que a gente deseja. A gente pensa naquela criança com a bochecha rosada, saudável, gordinha, feliz e sorrindo, e elas são diferentes disso. Então, o grande desafio é desmistificar e não pensar na incapacidade, mas na possibilidade de inclusão dessa população. Esse é o nosso principal desafio, enquanto disciplina de saúde da criança e do adolescente, também trazer isso para a população. Que trazer a família para o cuidado é fundamental. A família ela precisa participar do cuidado e essa criança ela precisa se sentir inclusa. Ela só vai se sentir inclusa a partir do momento que a gente trabalhar com as possibilidades e não apenas com a incapacidade que elas têm. Vanessa, por experiência própria, você é esposa de uma professora de necessidade especial. E ela também, uma vez, tem que tratar com crianças drogadas, por aquilo que parece existem muito, né? Inclusive está dentro da categoria das crianças que exigem um tratamento especial, né? A enfermagem, como é que encara esse desafio, né? Porque é uma coisa terrível. A gente pensa, quando falam adolescente, mas tem crianças que já estão no vício da droga, principalmente do crack. Né? A enfermagem encara esse desafio. Não sei se tem os problemas também aqui nessa região. A gente pensa em cidades de grama, talvez os problemas também estão em cidades de pequeno porte, né? Como é que vocês encaram esse desafio? A drogadição, infelizmente, faz parte desse universo. Dentro do curso da enfermagem é trabalhado como disciplina de saúde mental, né? Esses aspectos da drogadição. E a gente sabe que nós temos, sim, um número bastante evidente de crianças e de adolescentes expostas às drogas, né? Infelizmente, o que a gente já sabe, que isso também é resultado de pesquisa, de censo assim, né, comum das pessoas que estudam esse ramo dentro da enfermagem, é que aquelas crianças que elas nascem no universo que os pais já são usuários de drogas, a probabilidade é maior que elas utilizem sim. Isso se elas conseguirem, né, nascer dentro dessa família, se desenvolver e crescer. Elas estão mais expostas. Isso acaba sendo também um tipo de violência e é também uma vulnerabilidade social. Porque a gente deveria começar a pensar quais são as estratégias e as medidas, o que o Estado possibilita para dar suporte a essa família. Se a gente tem uma mãe que ela é usuária de drogas e um pai, e nós temos uma criança, quais são as possibilidades deles cuidarem, deles criarem essa criança e adolescente se desenvolver nos aspectos saudáveis, né? Então, elas estão mais expostas. Essa é uma preocupação que a gente tem, né? E, inclusive, a enfermagem tem trabalhado a questão do cuidado, tentando trabalhar não só na criança e no adolescente, mas na sua família, porque ela é um todo. E os menores, eles são mais expostos, né, até os 18 anos de idade. Qualquer pesquisa, qualquer intervenção que a gente faça com criança e adolescente precisa passar pela família. Existe um termo de assentimento, que é a criança e o adolescente concordando em participar, e existe o consentimento informado. A família precisa estar de acordo.
Então, esse é a nossa principal dificuldade. Se a família não está disposta, é muito mais difícil a gente desenvolver um trabalho com a criança e com o adolescente. Existe também a possibilidade deles irem para os abrigos, né? Então, eles são destituídos da família, só que, a partir do momento que a família se recupera, eles voltam para suas famílias de origem. Não são crianças que estão para adoção, essas crianças e adolescentes. Elas estão sendo cuidadas nas casas de abrigo. Isso existe aqui, é uma realidade que existe já em Palmeira. E como é que se prepara o futuro profissional para lidar com isso? Porque a gente sabe que muitas vezes o choque é grande, as pessoas acabam, inclusive, evadindo do curso, né? A gente sabe, eu dou o exemplo da Boate Kiss, quando deu aquele problema, os alunos de enfermagem viram aquilo lá e desistiram do curso. Foi muito chocante, né, para eles. E eu acho que também isso aí não pode chocar uma pessoa, e eu não vou saber lidar com isso aí. E acaba desistindo. Então você tem que preparar muito bem o profissional. Como é que prepara o futuro profissional para tratar com esses problemas que, convenhamos, não é nada fácil lidar com isso aí, né? É muito difícil. Na verdade, quando as pessoas têm uma visão um pouco equivocada, né? Quem é o enfermeiro? O enfermeiro é um anjo de luz, é uma pessoa que ela não precisa nem ganhar salário, ela faz isso porque ela é bondosa, ela é caridosa, é uma imagem que se tem assim, né? A enfermagem está muito vinculada ainda às casas de caridade, porque ela tem na sua essência, né, no seu processo de história, de uma forma muito forte as santas casas e as irmãs, né, que trabalhavam praticando cuidado. Então, isso é uma visão que o aluno também tem. Se a gente conversar hoje com um aluno de primeiro semestre, por que você escolheu enfermagem? Porque eu gosto de ajudar o próximo. E nós estamos além disso, né? A gente sabe que essa questão do cuidado humano, da generosidade, do carinho, perpassa o processo de enfermagem. Mas nós temos os pilares científicos e vai mais do que isso. Você tem que preparar para atuar lá numa parada cardiorrespiratória, para aplicar uma medicação, né? Como que você vai agir diante dos procedimentos da enfermagem. E aí, um dos aspectos que a gente aborda também é o óbito, né? E o respeito que a gente tem. Então, assim, nós estamos preparados para trabalhar com a vida, mas a possibilidade do óbito também está presente a todo momento. Nós temos 50% de chance a qualquer momento. Você pode ter uma pessoa que ela é interna para determinado procedimento, ela vai muito bem, e lá, né, de repente, ela pega uma infecção hospitalar e ela não vai a óbito em decorrência do primeiro motivo de internação, e sim de uma infecção hospitalar. Então, o que a gente tem preparado, né? Dentro da universidade existem as disciplinas assim específicas curriculares, existem as disciplinas complementares de graduação e os nossos alunos também têm os núcleos de apoio. Esses núcleos de apoio que a universidade hoje oferta, que você possa conversar, por exemplo, com um psicólogo, né, que esse aluno ele possa ser conduzido, ele é fundamental, porque ainda é uma carência que nós temos. Como que nós vamos trabalhar com as perdas? A gente sempre quer trabalhar com a possibilidade de recuperação e se fala também muito na prevenção, mas a perda ela pode estar presente a todo momento. Esse exemplo que tu nos traz em relação a Kiss, na verdade, ela é uma perda, sim, a nível não só de Santa Maria, de estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, porque não foi pensado em medidas de prevenção e de proteção daqueles jovens. E a gente sabe que, assim como Santa Maria perdeu, Palmeira perdeu e outras localidades perderam, muitos adolescentes, as famílias perderam. E por que se desistiu? Porque a gente tem evasão, né, de curso em alguns momentos, não só de enfermagem, mas de outros cursos. Porque nós não queremos trabalhar com as perdas. A gente sempre quer pensar que internou e tem possibilidade de recuperação. A gente aceita a morte de um idoso, mas a gente não consegue ainda trabalhar a perda de uma criança e um adolescente. Isso é um tabu. Porque a partir do momento que o ser humano nasce, pode ter um dia de vida um neonato e ele interna numa UTI neonatal, ele pode ir a óbito. E é isso que a gente tem tentado desmistificar. Então, assim, nós temos a possibilidade, sim, de recuperação, e é aquilo que nós desejamos, mas pode ocorrer da gente ter a perda e de ir a óbito, que é muito triste, mas nós temos que estar preparados para isso enquanto profissão, enquanto área da saúde, que existem as duas possibilidades. Andressa, para concluirmos, quem se forma na enfermagem aqui passa por um estágio acadêmico profissionalizante, sim, porque é ali que ele exerce a multiplicidade das tarefas e enfrenta todo tipo de situação, né? Sim. E
E acredito que se prepara melhor para enfrentar tudo isso, né? Tem o estágio, então? Tem o estágio. Na verdade, nós chamávamos de estágio, agora nós chamamos de estágio os últimos semestres. Hoje, o profissional enfermeiro, ele passa por 10 semestres, são 5 anos de curso de enfermagem, e a partir do 4º semestre, eles já começam a ter contato com as aulas práticas, que é uma disciplina que eu também trabalho com outros colegas, que é práticas e técnicas. Ali é a primeira inserção dele, que ele vai para a atenção básica de saúde, que compõe a estratégia da saúde da família, e ele também vai para o campo do hospital. E, especificamente, a partir do 4º semestre, esse aluno ele vai ter contato com a saúde do adulto. Depois, ele começa a ter contato com a saúde da mulher, com a saúde da criança, e nos últimos semestres, ele tem a possibilidade de escolher onde ele quer atuar, que daí ele vai ter apenas carga horária prática e trabalho de conclusão de curso, que é uma atividade de pesquisa, né, que ele precisa desenvolver o seu TCC na temática que ele tem afinidade. Por que é tão importante a aula prática para nós? Essencialmente, nós trabalhamos com pessoas, e pessoas têm a sua subjetividade. Então, ele precisa ter contato com o humano, né? Seria muito difícil nós trabalharmos apenas o bloco teórico e apenas no laboratório, sem oportunizar que esse aluno tenha contato com pessoas. E aí é que está a nossa grande discussão em relação aos cursos de enfermagem, que tem se debatido em fazer curso de enfermagem à distância. Como podemos fazer um curso de enfermagem à distância sem ele ter contato com o humano? Ele precisa aferir uma pressão arterial, ele precisa conhecer sinais vitais, ele precisa aplicar medicação, ele precisa conhecer lesões de pele, ele precisa conhecer sistematização da assistência. O aluno precisa ter contato com o humano. E isso é possível a partir do 4º semestre. Então, esse aluno, no seu 2º ano de curso, ele já está habilitado a começar a desenvolver as suas práticas supervisionadas pelo professor orientador daquela disciplina. E aí, depois, no final do curso, ele escolhe. Então, minha formação em saúde do adolescente. Ele pode ir para uma unidade pediátrica, ele pode trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar com a drogadição na saúde do adolescente. Ele pode ir para um CAPS, ele tem a possibilidade de escolher onde ele quer desenvolver as suas práticas. E ele não precisa ficar apenas em Palmeira das Missões. Ele pode ir para Santa Maria, ele pode ir para Passo Fundo, ele escolhe para onde ele quer desenvolver esse estágio supervisionado. Conversamos então com a enfermeira e professora do curso de enfermagem, Andressa da Silveira. Ela atua no curso de enfermagem e também no de biologia, aqui no campus da UFSM em Palmeira das Missões.